Pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila. E como sempre, muito bem acompanhado por essa loura do meu lado esquerdo do peito. Horas Mauri, horas Ana e muitas vezes Mauriana. De onde você tirou essa? Horas Mauri, horas Ana. Muitas vezes Mauriana. Ai, gostei. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? E hoje nós Quem estamos... és tu? Mauri Faria. Mauli. Qual mãe? Mauli é novo. Mauli é novo, que é a filha dele que me chama de Mauli. É assim? É. Mauli. Mauri do táxi também. Mauri do táxi também tem. Mauri Moro. Mauri com vocês. E aí, seu Fagner? Você viu quem que tá aí, nosso convidado de hoje, Mauriana? Pois é, tá aqui de frente pra mim. Hoje o papo vai pegar fogo. Sabe o que a gente vai falar? A gente vai falar da mola propulsora que joga todo mundo lá em cima. Todo mundo que quer ter sucesso tem que pular nessa mola que ela vai fazer aquela propulsão lá em cima. Ah, então eu quero pular. E ele não vai explicar não é só isso não, tá bom? Ele vai explicar também por que foguete agora tem ré. Essa eu quero saber. Grande Daniel Morato, meu amigo, cliente, parceiro. Conte pra nós, quem és tu? É isso aí, galera. Vamos falar de vendas hoje aqui com o Fagner e de frente com a Mauri. É isso aí. Essa loura dos olhos verdes aqui, hein? Vamos vai lá, ter que vender o peixe. Vamos ter que vender, né? No final vocês me falam se vendeu ou não. Daniel, conta pra gente, cara, que história é essa de venda, de onde que veio, de onde que nasceu, essa chama que queima no seu coração aí, e por que, cara, que você resolveu abdicar de uma vida para poder ensinar aos próximos o quanto é importante essa mola propulsora de qualquer negócio, de qualquer família, de qualquer relacionamento, de tudo que é vender. Isso é legal porque, assim, eu venho de uma família oriunda de vendas, né? Meu pai e minha mãe, então eles são de vendas. Então, lá em casa era ao contrário. Muitos pais, eles não querem que o filho vira vendedor, a filha vira vendedora. Mas lá não, foi ao contrário. Então eu tinha um incentivo muito forte para ser vendedor. E quando eu comecei nesse negócio, aí eu não parei mais. E na própria palavra, na Bíblia, tem a parte da parábola dos talentos. E num dado momento, por mais que eu tinha muito sucesso na área, eu falei, cara, o que vai adiantar eu morrer com isso? Tem muitos grandes vendedores no cemitério, grandes palestrantes no cemitério, mas a palestra e as habilidades estão só com ele. Eu preciso passar isso para outras pessoas. E não só no sentido só do propósito, mas de fato de trazer a profissão de você, meu amigo vendedor, ou você empresário, que às vezes fica ali naquele anonimato. Eu falo que o profissional de vendas é aquele famoso ilustre desconhecido, que passa e ninguém percebe, mas sem a presença dele, nenhum negócio prospera. Tá, mas já que você tá falando desse vendedor aí, quem é o vendedor? É um cara que nasce com essa habilidade ou ela pode ser desenvolvida? Porque tem muita gente boa que não consegue vender porque ele já põe a primeira objeção. Eu não sou um bom vendedor. Beleza, irmão. Você já se caracterizou. Conta pra gente se é uma habilidade nata ou, de fato, pode ser desenvolvida. Vendas, ele é treinável. Então, a habilidade de vendas, ninguém nasce. Eu nasci, eu vendedor nato. Isso não existe. Toda pessoa, ela está apta a trabalhar com vendas. Só que nem todo mundo consegue passar pelo processo de vendas. Por quê? Porque são muitas situações. A pessoa ela vai ter que ter uma resiliência. O que é resiliência? É você aguentar de fato tomar pancada. Não vamos romantizar o negócio. Nós vamos chegar no cliente, porta na cara. Vamos ligar para o outro cliente, fazer 100 ligações e um vai atender. Faz parte. Ao passo que a pessoa que está predisposta e consegue vivenciar esse universo, ela vai ter uma remuneração que poucos conseguem ter. E não só isso, ela vai conseguir atingir ramificações muito interessantes. Porque eu falo que uma empresa sem vendas, ela não resolve nenhum problema. Mas uma empresa com vendas, ela resolve todo tipo de problema. E por que às vezes o pessoal não consegue desenvolver? A minha equipe não vai para frente. Porque falta dentro de uma empresa um negócio que se chama processo. Venda é só um detalhe de todo um bastidor, de todo um processo antes da venda. É isso, inclusive, que nós vamos abordar
na imersão MVA, que é o método de venda acelerado. O que é isso? Daniel, então tem como chegar a fazer... Não é milagre, mas eu vou te passar um passo a passo que, bem executado, eu garanto no mínimo 20% de crescimento de forma imediata. A pergunta é, será que você, empresário, está disposto, está disposta a passar um dia inteiro comigo e aplicar tudo aquilo que eu vou te apresentar? Porque você vai sair dali com um plano. Só precisa de executar. Então vamos lá, então, devagar, que a Mauro ficou interessada. Fiquei mesmo. E ela é vendedora nata, caso você não saiba. Explica pra gente, olhando para aquela câmera, o que é o método MVA. O método MVA é o método de venda acelerado, onde a gente vai trazer um plano de vendas simples, nada de rebuscado, nada de inventação de moda, até mesmo porque você não tem tempo a perder. Então, de forma simples, que vai da prospecção ao pós-venda. Muitos acham que a venda termina na venda. Ao contrário, ela começa na venda. Que ali você tem a possibilidade de vender novamente para o seu cliente. E não só isso, para que esse cliente ele vire o embaixador da sua empresa ao ponto de trazer novos clientes com ele. Então aí tem algo poderosíssimo. Já estou até dando spoiler do que vai acontecer no nosso evento. Então, se você está assistindo isso aqui agora, cara, arruma um jeito para o que você estiver fazendo. São vagas limitadas, por quê? Porque esse é um evento, eu não estou fazendo, é diferente de uma palestra. Faço para 1.000 pessoas. Não, esse é um evento que eu coloco no máximo 40 pessoas na sala. A gente vai ter ali 12 horas de conexão, de treinamento, ao ponto que eu preciso ter conexão com a pessoa. Ela vai trazer o insight dela, ela vai trazer a dúvida dela, a gente vai entrar. É quase uma personalização. E não só isso, é um ambiente onde você vai ter uma possibilidade de fazer um network extremamente qualificado. Ou seja, criar relações de parceria. Porque nem permito que as pessoas saiam para almoçar. Já está incluso no valor o almoço, para que as pessoas não vai um para um lado, um para o outro. Não, é todo mundo ali conectado na mesma frequência, justamente para a gente poder trabalhar de forma intencional, para ter troca e para ter essa parte de relacionamento ali. Cara, é fantástico o negócio. Beleza, então vamos lá então. Sintetiza para a gente, para as pessoas poderem entender o que é o método, como que vai acontecer essa jornada ao longo desse dia e o que as pessoas que forem até você, o que elas vão receber, tá bom? Então, o que é o método, o que vai acontecer no dia e o que vai acontecer lá. O método é pegar tudo aquilo que eu tive na minha jornada e que eu consigo te entregar para você já aumentar vendas de forma imediata, trabalhando desde a prospecção, desde a sua gestão de clientes, os seus processos comerciais, desde que você entenda o que é uma negociação, o que é experiência e sucesso do cliente. Nós vamos passar todas essas etapas, são 9 etapas, onde a gente vai destrinchar ao longo do tempo. E um detalhe, estou falando aqui em primeira mão, nem na parte de divulgação tem isso. Nós vamos ter alguns convidados especiais. Por quê? Porque ali nós vamos estar num ambiente onde os participantes são os empresários. Porque eu preciso que o empresário ele entenda como que ele vai deixar um processo detalhado, ele vai sair com esse processo para que ele coloque para a equipe dele trabalhar. Ou seja, nada mais justo, e eu já estou mapeando quem são as pessoas, eu vou trazer alguns convidados especiais para trazer insights, sacadas. Então, são empresários que têm franquias, são empresários que já têm sucesso em alguma determinada jornada, algum segmento, para poder compartilhar com eles, inclusive, um ensinamento. Eu falo o seguinte, Wagner, eu sou o cara de uma sacada. É uma sacada, às vezes, que vai pagar tudo aquilo ali. É o famoso tá pago. E, às vezes, uma conexão que você faz. Pegar um ensinamento desses convidados que já têm um sucesso, quanto que vale isso? Então vamos lá, o método de crescimento acelerado que você está propondo é um dia inteiro de jornada de conexão absoluta. Exatamente. Onde que vai ter ali 40 participantes. No máximo. Mais do que isso você vai desenvolver, aplicar uma ferramenta, que é a ferramenta que você mais usou ao longo da sua carreira e que te deu mais resultados. E você vai aplicar essa estrutura toda naquele momento com aqueles 40. E ainda, se aqueles 40 aplicar essa estrutura e essa metodologia, você propõe para eles um crescimento no mínimo de 20%. Exatamente. Essa jornada vai ser um dia inteiro, onde que a pessoa vai ter uma alimentação para não ter que ter saído, vai ficar todo mundo, os 40 juntos, e você vai trabalhar essa aplicabilidade desse método de venda acelerado em cada business direcionado para os negócios
daqueles participantes. Exatamente. E vai surgir, Daniel, o meu segmento é isso. Cara, vamos trabalhar junto. Inclusive, o que eu trouxer para as pessoas, vai ter outros colegas ali que podem estar vivendo a mesma situação. E às vezes nem pensou na pergunta. Então, esse é o poder de você estar num grupo direcionado e selecionado. Então, eu vou trazer tudo isso porque não é somente sobre um único, uma única estratégia ou uma única sacada, não. São esses 9 pilares que eu utilizei e que eu uso ao longo do meu negócio que dão resultado. Ou seja, não é só você esperar a coisa acontecer, é você ter ferramentas para você saber como trazer a situação e fazer acontecer. Imagina, o que tem de empresas que não estão conseguindo atingir os seus resultados? São várias. São várias. O empresário que vive naquela montanha-russa. Por quê? Falta previsibilidade. Falta o quê? Um processo. E às vezes o próprio vendedor, às vezes nem é culpa do vendedor. É porque, cara, ele foi colocado ali, não foi treinado, não foi capacitado, não sabe como fazer. Por quê? Porque falta um processo. E o processo não é nada de, cara, grandioso, vamos fazer a forma. Não, nada disso. O menos é mais, o simples. Eu tenho uma frase que ela é emblemática e tem repercutido, o pessoal tem gostado. É o famoso arroz com feijão bem temperado é melhor que a picanha sem sal. Uau. Ou seja, cara, vamos fazer o básico muito bem feito para daqui a pouco a gente ir para o avançado? Não tem como a gente ir para o avançado sem saber o básico. Ô, Mauro, olha só que legal. Ele está propondo para a gente um treinamento e para os ouvintes e para quem quiser tiver interesse. E não é um treinamento, igual ele falou, de difícil absorção. É um treinamento simples para qualquer pessoa. Conta pra gente, ao longo da sua jornada, como cabeleireira, como uma pessoa especialista em noivas, como que você usou dos seus artefatos para você poder obter sucesso na venda e na conversão? Porque que venda uma franquia de 100 mil reais, mas que venda um corte de 100 reais. Tudo é venda. Conta pra gente o que você usava, o que você concorda e percebe que dá para poder passar para as pessoas e para a gente poder discutir aqui, que é um artefato de uma medida de venda que você usa e que sempre funciona. Eu gosto muito de, assim, eu acho que a questão de conseguir compreender aquilo que o cliente quer, eu acho que o primeiro pilar, eu acho que para mim está aí. Quando eu consigo entender o que ele realmente quer, eu consigo entregar aquilo que ele procura, né? Ali de mim, eu vendendo franquia, ou fazendo um corte, ou vendendo um dia da noiva. E eu acho que cada um vem com o seu jeitinho, cada um vem quer algo que é diferente do outro, que eu vou ter sempre que aplicar. Eu tenho que, na realidade, para mim, eu preciso estudar realmente, entender cada pessoa para me conseguir entregar para ela o que ela precisa. Porque eu não consigo fazer igual para todo mundo, sabe? Porque, às vezes, o jeito que eu vou vender para você não vai ser a mesma forma que eu vou alcançar o Fagner. Então, eu tenho que fazer essa leitura. Então, uma das coisas que nesse decorrer eu faço é conseguir fazer essa leitura da pessoa que vem até a mim. Não sei se eu estou certa sobre isso. Tá funcionando? Eu tô aí, né? Tá Conta para ela, Daniel. Tá funcionando. Tá certíssima. Até mesmo porque Porque um dos grandes problemas dos vendedores é que ele quer vender para o cliente achando que é ele que está comprando. não. A venda é sobre o outro. É sobre, entender o outro, é o que eu procuro Exato. fazer. Não é sobre quem vende. Você tá certíssima. Perfeito. Muito bem treinada. Agora conta pra gente, cara, nessa jornada do desenvolvimento, ninguém nasce pronto. Vamos imaginar que uma pessoa que é leiga, nós não estamos falando de grandes empresários. Nós estamos falando que o seu curso ele é acessível para todo mundo. Porque o linguajar que você usa, ele é muito pautado em exemplos. E eu já pude perceber isso durante suas palestras. Você acabou de voltar de uma palestra de fora agora, onde que a casa estava cheia, o auditório muito lotado. E eu consegui ver aquela interação com as pessoas e uma conexão de comunicação muito positiva, porque você usa a linguajar do vendedor. Então, quem vai até esse treinamento, quem vai ter esse desenvolvimento, o que ele pode esperar dessa entrega? Pode esperar uma entrega intensa, de fácil absorção, justamente porque eu falo que o empresário ele já está cansado já de muita enrolação, tem muita gente no palco aí falando de vendas, de N temas, mas que nunca viveu isso na prática. Então, a probabilidade de dar certo existe, mas ela é muito remota.
É diferente de quem realmente lutou ali, furou sola de sapato no dia a dia para poder realmente passar um caminho sustentável. Como se diz, uma estrada sem buracos. Então, isso que a gente vai passar de forma bem prática, intensa. Agora, vá desde que você realmente queira mudar resultado. Se você não quiser aumentar a venda, colocar mais lucro no seu negócio, não precisa ir. Talvez esse evento não seja para você. Agora conta pra gente, cara. Vender uma franquia do Nordeste, cara. Ninguém te conhece Isso. aí. Como é que nasce isso e como é que acontece? Faz parte da técnica? Faz parte da técnica e faz parte de todo o quê? Todo um trabalho de influência. E aí é onde as pessoas não entendem por que alguns conseguem resultado e outros não. Porque um departamento de vendas, um departamento comercial, ele não é uma área isolada. Por isso que a gente também tem que ter o marketing. Nós vamos falar sobre isso. Sim. Isso a gente constrói o quê? Um processo de vendas, onde o marketing ele está ali para poder identificar o perfil do cliente ideal, para poder atrair as pessoas e para poder colocar na cara do gol. Quem vai fazer o gol? É o departamento de vendas, onde ele vai trazer todo o cliente, vai fazer o entendimento, fazer a leitura, qual que é o estilo desse cliente, qual que é o perfil desse cliente, como que eu vou lidar? Maravilha. Feito isso, trouxe o cliente para perto, entendeu as necessidades e vamos partir para a conversão. Porque também não adianta, tá? Se você tem no seu time um monte de atendente, talvez você não tenha vendedor. Daniel, Vendedor vende. Olha só, hoje eu trabalho com o Fagner nas franquias, né? Mas antes eu vendia uma escova, hidratação, pacote, né, Fagner? Corte, até avião caindo, falou, pegando fogo, ela vendia. Também. A minha pastora Ônibus fala errado, mato pegando vendi. fogo, avião caindo. que eu vendo até gelo no Alasca. Mas vamos lá, deixa eu só corrigir isso aqui. Quando nós falamos que ela vende avião caindo, mato pegando fogo e essas coisas mais, injeção na testa, todo mundo fica achando que ela é uma oportunista, que ela está vendendo tudo e todos. Não é isso. Toda pessoa que tem uma expertise de venda é uma pessoa que tem carinho pelo outro, que tem interesse genuíno nas informações que ele precisa passar para frente e ele passa isso com muito amor e com muito carinho. Nós só damos para as pessoas as informações que elas precisam, porque quem vai comprar foi o que você falou. É a outra pessoa. Exato. Então, a sua capacidade de encantar uma pessoa e ter prazer e divertir, oferecendo o que você tem de melhor com conhecimento daquilo, é isso que faz a venda acontecer. Não adianta a pessoa falar, ela é boa vendedora. Não existe bom vendedor. Ninguém nasce vendedor. Você pode nascer jogador de futebol. Porque o cara tem uma habilidade na perna, ambidestria. Mas para se tornar vendedor, não é. Tornar vendedor é bater cara, igual você falou, solado, cara na porta, tomar não toda hora. E detalhe, encantar pelo sim. Exato. Porque o sim, ele vem encobertado de vários não. Você lembra que você falou de 100 ligações para ter um aceite? O cara vibra por um aceite. As 99 falhas que ele cometeu não faz o menor sentido para ele, porque ele está em busca apenas do sim. E quando ele encontra o sim, é esse sorriso aí, né, Mauriana? E assim, eu não aceito não. Eu sempre vou atrás do sim. Né, Fagner? Quando eu estou nesse processo aí de venda, o não, para mim, no primeiro momento, eu não me contento com ele, não. Eu sempre vou dando meu jeitinho, que você fala que é o quê? Existem duas formas de você tentar algo. Tem a insistência, é quando você faz das mesmas formas sempre, se torna chato. E tem a persistência, que é quando você consegue fazer de várias formas diferentes ao ponto de se tornar interessante e, de fato, fazer com que a pessoa mude de opinião. Só para vocês terem uma ideia, gente, quando você vai oferecer ou apresentar alguma coisa para uma pessoa, você tem 89% de chance de tomar um não. Ou seja, o não já é certo. Já tá certo. Só que depois que você consegue abordar 3 vezes esse mesmo tema, com conversa diferente, com perguntas diferentes, inverte o jogo. Você tem 89% de chance de tomar um sim. É porque realmente você mostrou que você tem autoridade e conhecimento sobre aquilo que você está ofertando. E é exatamente o que eu vou né, Fagner? Mas conta pra gente, Mauro, como é que é vender um corte e vender uma franquia? Às vezes dá um bololô na cabeça, como é que você fica nessa situação? Eu acho que entra o cuidado. Eu queria falar antes sobre a questão de vender sonhos. Porque eu acho que quando você vende um corte, você está vendendo um sonho. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, meu sonho era cortar o meu cabelo dessa forma. E você convencer ela a cortar
é difícil também. E também é difícil você vender uma franquia, porque uma franquia também é um sonho, é um empreendimento. Vender também um dia da noiva Peraí, vamos corrigir isso, porque ontem você estava vendendo 2 franquias para Rondônia. E ontem uma cliente não queria cortar, você convenceu ela para cortar. Eu tô querendo falar disso. Como que uma coisa tão alta, tão valorosa, e como que uma coisa tão pequena requer o mesmo carinho, a mesma atenção. Porque tem gente que está acostumada a só vender o caro, aí depois despreza o barato. Despreza, é verdade. Não, eu não desprezo barato, também não desprezo caro, não. Os dois, para mim, têm o mesmo valor. E eu sempre tenho que estar com esse cuidado de convencer o cliente da melhor forma possível. Muito bom. Daniel, conta pra gente, cara, o que é um investimento num treinamento de high performance? Nós estamos falando de alta performance. É 12 horas queimando o cérebro com um propósito claro e definido, que é aumentar as vendas. E não só isso, uma mudança. Porque todo mundo fala em mudar, mas ninguém propõe mudança. Muita gente propõe mudança, mas ninguém está disposto a mudar. Conta pra gente, qual que é o gatilho que o cara tem que entender que esse chamado... deixa eu ver se serve para mim. Não é isso, não. Isso aqui serve para todo mundo que está no tráfego pago, que está no marketing, que tá em qualquer lugar. Qual que é o gatilho que você fala assim, irmão, isso aqui, ó, vai fazer com que você entre 2025 com um passo lá na frente. Não, e não só isso, tá? Porque é o seguinte, qual que é o custo de você não organizar e não se preparar para poder aproveitar as oportunidades? Porque nós nunca tivemos num momento tão próspero. O que tem de dinheiro aí, gente, é avassalador. A pergunta é, desses recursos que estão navegando aí, quantos estão dentro do seu negócio? Qual que é o percentual que está dentro da sua empresa? Esse é o ponto. Agora, se você não está tendo esse resultado, é porque você não sabe como chegar lá. E eu vou estar lá exatamente para isso, para poder te ajudar a chegar nesse resultado, porque eu já tive resultado. Então não é um achismo. É diferente, né? Eu não comecei, vou subir no palco, não. Eu fiz toda a jornada para ter o resultado, para poder hoje conseguir passar para as pessoas, que é a parte dessa multiplicação. Daniel, a gente vende franquias a partir de 90 mil, né? Nós temos a virada de bandeira, que é a partir de 20 mil. Então, quando a gente liga para as pessoas vêm até nós, primeiramente, e a gente retorna. A gente não conhece, a gente não sabe se a pessoa tem 20 mil para comprar uma franquia ou se ela tem 1 milhão para comprar uma franquia, que é o valor máximo, né? 980 mil, é isso? Como que um vendedor, né, precisa se comportar diante de situações assim? Porque às vezes a pessoa vai falar assim, igual você falou para mim, não, eu não tenho esse dinheiro, eu sou cabeleireira, o meu salão de beleza é dentro a gente atendeu uma assim, da sala da minha casa. E o que você fala porque para mim o bom vendedor, eu acho que ele tem que atender perfeitamente aquele que tem dinheiro e aquele que não tem. Mas você, como está aí na área, você tem mais experiência que eu, como que você daria uma sugestão para essas pessoas, talvez não perder aquela venda ali, não é porque a pessoa tem o salão de beleza dentro da casa, que talvez ela não tenha a possibilidade de comprar uma franquia de 150 mil, 200. Como que você mostra pra gente isso? A primeira coisa é saber esse treinamento, né? Como tratar quem sem olhar quem é. Exatamente. Isso é muito legal. Muito sério. Porque, assim, acredito que uma das coisas que me diferenciou ao longo do tempo como profissional de vendas é saber que o cliente pequeno hoje é o cliente grande de amanhã. Muito bom. Então, se a pessoa realmente ela tá ali na sala de casa, na garagem, quantas grandes empresas tem hoje que saíram da garagem de casa? Né? Do quintal de casa. É entender momento. Às vezes, é melhor você perder o pedido hoje, o contrato hoje, mas garantir o cliente perto de você pro resto da vida. Sim. Ou seja, talvez hoje, nesse exato momento, não seja o momento dela. Inclusive, você vai ser responsável
não por vender, mas para ajudar ela a tomar a melhor decisão. E talvez a decisão de hoje não seja fazer o investimento, mas você vai estar próximo dela, orientando e direcionando para daqui 1 mês, 2 meses, ela se preparar, se organizar para ela, de fato, deixar de ser uma empresária e se tornar uma empresária com uma marca renomeada no mundo, podemos dizer assim, Exato. porque é a maior rede de franquias da América Latina. Qual que é a probabilidade dela ter um escalonamento, ter uma alavancagem fazendo parte do grupo? É muito grande. Muito grande. Ao passo que, se ela continuar navegando sozinha, pode ser que ela consiga encontrar alguma coisa no oceano, agora pode ser que ela não consiga chegar do outro lado. Eu costumo dizer para as pessoas, Daniel, que o nosso objetivo maior não é você somente vender a franquia para as pessoas, mas fazer com que elas conheçam o nosso método nosso trabalho, plano de negócio. Aí sim, o já nosso pegou a plano frequência. de negócio. Porque se hoje ela não pode, mas eu vou lançar a semente. Isso aí. E aí aquilo vai ficar ali no coração dela e em algum momento ela vai lembrar. Eu tive já pessoas que eu me dediquei ali alguns minutos que para mim eram minutos que é o que eu faço, eu amo o que eu faço, mas a pessoa se sentiu tão importante porque eu estava lhe dando toda a atenção e ela assim, eu estou constrangida porque eu não tenho dinheiro para comprar. E você se dedicou todo esse seu tempo para me explicar tudo isso. Eu falei assim, não importa. O que importa para mim é você conhecer a nossa marca. Porque você conhecendo a nossa marca, a gente vai pensar no futuro. E não só você vai pensar, mas você vai falar para sua amiga, você vai falar para um parente. E aí, em algum momento, a gente vai se cruzar aí nesse caminho. Daniel, conta para mim, para aquele empresário que tem um bom profissional, ser humano legal dentro da estrutura, vale a pena fazer esse investimento que coloquei lá? Porque eu acredito que um bom ser humano é capaz de se transformar num bom vendedor. E fica até, às vezes, mais fácil e mais moldável. Porque, às vezes, o cara está esperando chegar um vendedor bater na porta dele. Isso não vai acontecer. Mas com essa técnica, com essa imersão, com esse desenvolvimento, a gente consegue transformar um bom recepcionista num bom vendedor? Um bom gerente num bom vendedor? Consegue. E isso foi legal, porque a venda que a gente fez na semana passada foi em cima disso. O empresário, ele falou, cara, eu não consigo sair. Eu falei, e o seu gerente? Mas... Eu falei, meu irmão, investe no seu gerente. Por quê? Primeiro que ele vai ver o quão valioso ele é, vai se sentir cada vez mais pertencente e vai vir com o quê? Com estratégias para poder fazer o seu negócio melhorar. Pô, Daniel, eu não tinha parado para pensar por esse lado. Eu falei, com certeza. E no ano que vem, vai você e assim vai. Falou, cara, como é que você faz esse negócio aí? Meu irmão, você tem até 1 ano para pagar. São 12 vezes, você não vai nem ver. Como se diz? Fechou o negócio. Não, se ele tiver um resultado no primeiro mês, já paga tudo. E ó, eu falo 20%, é no mínimo, jogando bem por baixo. Porque de várias alternativas, inclusive, as pessoas acham que hoje é só o digital. O digital é só um dos caminhos. Você tem vários caminhos para poder chegar no mesmo destino. Entende? Então nós vamos trazer N situações. Inclusive por quê? Porque eu vivo isso no dia a dia. Sim. Então eu não estou falando de teoria, eu estou falando de prática. Essa imersão lá, vamos supor, coloquei meu nome lá, cheguei lá e como é que vai ser o cronograma? Uma abertura, começa às 9 horas da manhã, que hora que passa pro break? Explica pra gente aí como é que vai acontecer lá o método. Nós vamos começar às 8 horas em ponto, de 8 a 8h30 tem um café de boas-vindas. Depois eu entro fazendo a abertura desse evento. Nós vamos ter uma especialista em pessoas em contratação de vendedores, inclusive é minha sócia, que ela é a parte, ela é responsável, nós temos lá na empresa também um braço de recrutamento e seleção, para poder trazer o quê? Não é somente sobre ter um vendedor treinado, é você escolher a pessoa certa dentro do perfil adequado para o seu negócio. E aí a gente vai abrir a caixa preta. Ela vai trazer todas as informações, tudo que a gente está vivendo no mercado, no dia a dia. Depois eu volto, vamos ter a presença de um convidado, um grande empresário. Depois volta Daniel, vamos ter uma pausa para o almoço ali de 1 hora, 1h30, lá mesmo no evento. Retornando pós-almoço já naquela energia, porque senão a galera vai dar aquela cochilada. E aí a gente vem com conteúdo, e conteúdo sempre o quê? Sempre interativos. Exemplo,
prática, dinâmica, né? Vamos ter algumas dinâmicas ali, a pessoa vai construir, nós vamos construir junto um funil de vendas. Vai ser ali na hora. Então, ela vai sair disso, ela vai sair com isso aí. Apostila, tudo, o material já está incluso. Depois a gente tem mais um convidado que vai trazer toda a expertise, toda a experiência. E também tem um outro profissional que vai vir de Santa Catarina, vai estar junto com a gente lá, também vai trazer a participação dele. Depois nós vamos partir para o encerramento, mais um momento de café e conexão. Depois a gente vai para o encerramento, fechando aí às 8 horas da noite, ou seja, mais de 10 horas de conteúdo prático aplicável. Maravilha. E no final, um certificado? Exatamente. Certificado, vamos fazer todo um encerramento bem legal ali. Cara, agora qual que é o desafio realmente como um vendedor? Consolidar uma venda. Início, meio e fim. Você está entregando ali de mão beijada para a pessoa. Mão beijada não, investimento. Sim. Mas você está pegando toda a história de vida que você teve, que você construiu, e não só a sua. Porque você viu seu pai fazer também, você viu sua mãe fazer. Então você tem toda a parte de experiência dos seus pais, que tem um belo ditado que diz o seguinte: a graça é quando a prática encontra a experiência. É quem está fazendo, encontra com a idade de tanto fazer, aí vira a graça. E você tem isso nas suas mãos ao longo da sua vida toda, porque você sempre viu seu pai e sua mãe fazer. E você está construindo uma jornada agora que não é só uma jornada de vendas. Eu estou vendo que é uma jornada de toda uma estrutura comercial. Porque se você está colocando o sistema de RH, se você está falando do marketing, se você está falando do acompanhamento, se você está falando do fechamento, se você está falando de todas as etapas da construção, desde o primeiro contato até no contrato assinado, concretização e pagamento, a gente não está falando de vendas mais. Nós estamos falando de uma estrutura comercial complexa, porém com uma metodologia simples e de fácil linguajar. Exatamente. Então, qualquer pessoa pode ser uma pessoa nesse dia que vai frequentar lá esse evento. Com certeza. Inclusive, já tem uma própria estratégia de vendas, porque a gente atrai as pessoas por aquilo que elas querem. E lá dentro nós vamos entregar, de fato, o que elas precisam de forma que é bem simples e bem aplicável. Todo mundo quer aumentar a venda. Quem não quer aumentar a venda? E a hora que estiver lá dentro, nós vamos entender todos os passos para poder chegar nesse aumento de venda, nessa alavancagem de negócio. É bem o que você trouxe e bem o quê? Bem prático, sem muita enrolação. Eu falo que aumentar a venda de forma prática, para você vender mais, e de forma simples. É experiência com prática, né? Exatamente. O cara vai viver uma experiência praticando. Exatamente. O tempo todo ali, todo mundo anotando, fazendo, você acompanhando a evolução de cada um. Sim. Eu fiz questão, inclusive, de fazer uma apostila, e ao longo do tempo eu vim percebendo que as pessoas elas não gostam, às vezes, de anotar na própria apostila. Então eu estou fazendo um caderno à parte só de anotação. Massa demais. Por quê? O cara Porque quer preservar a apostila intacta. Exatamente. E fazendo o caderno as anotações. Exatamente. A ideia é essa. Aí de onde você tirou do seu coração que esse evento que você realmente idealizou e que você falou assim, não, vou colocar em prática? Então, eu estou rodando o Brasil todo, né? Então, esse ano eu já tive no Nordeste já 9 vezes, vou estar agora novamente, só que agora em Mossoró. E eu venho percebendo o seguinte, tá faltando... E aqui em Belo Horizonte, nós temos alguns eventos, mas uns eventos que não vêm com a profundidade necessária. Então, tenho despertado a consciência, mas nem todo mundo ele consegue se manter naquele compromisso. É a mesma coisa da academia. Todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe o que você tem que alimentar e o que tem que fazer de frequência para ter resultado. Mas as pessoas fazem? Nem sempre fazem. Nem todo mundo consegue. Então eu falei, poxa, e se eu colocar todo mundo numa sala e a gente pegar ali um dia, até mesmo porque eu sei que o tempo dos empresários ele é muito restrito, mas um dia eu tenho certeza que dá. Então a gente pegar ali um dia, destrinchar isso tudo, fica simples, fica fácil. Por isso que eu falei, vou fazer. Diferente, ninguém está fazendo isso. A gente tem alguns modelos, o pessoal de São Paulo que faz, no Alphaville, e aí é valor de investimento muito mais alto. 10 vezes maior. O que a gente está fazendo aqui é realmente entregando um negócio para a gente começar a construir um legado. Eu falo que o legado, ele não é aquilo que eu deixo para as pessoas. O legado é aquilo que eu consigo fazer que você sinta. É o que eu deixo nas pessoas. Porque o que eu deixo para as pessoas, talvez ela não vai levar esse copo. Mas o que eu deixo de marca, isso vai para a eternidade. Faz a diferença, né? Você impregnou ali na alma dela, né? Exatamente. Imprimir a alma das pessoas é muito difícil. Você conseguir tocar realmente,
A alma da pessoa. Mas vamos lá, agora no finalzinho do Papo de Salão, Papo da Socila, olhando para aquela câmera, faz um convite rápido, dinâmico, para todo mundo poder saber como que vai ser o evento, que dia que vai ser e o que você espera das pessoas lá. E coloca uma condição especial de Black Friday. Acho que dá para colocar uns 12 pagamentos, né? Para todo mundo aí, para chamar a atenção, né? Tá feito. Tá feito. Pessoal, Daniel Morato Oficial, você me acha no Instagram. Tem meu WhatsApp também, 319-9142-5702. E aí você vai falar direto comigo, tá? Não é ninguém da minha equipe. Eu faço questão, você que tá aqui do Papo de Salão, tá me assistindo, eu faço questão de atender você diretamente. Vamos lá. Dá tempo. Temos poucas vagas ainda disponíveis, mas eu tenho certeza que a sua tá reservada. Então já me chama, já pra gente poder entender tudo. Tá aberto aqui, você vai pagar isso em até 12 vezes. É um ano pra você pagar. Então você vai fazer um investimento bem pequenininho para você ter um retorno muito grande. Então, bora lá, vai ser uma honra ter você comigo lá no nosso evento Imersão MVA. Moreno, o cara é bom, né? É muito bom. Eu tô com Anotou a vontade data de aí? estar indo, hein? Que dia que vai ser a data? A data. Dia 30 de novembro, aqui em Belo Horizonte. Você é meu convidado, minha convidada. Qual é o local? Vai ser no Desk Cowork, ali na Avenida do Contorno, do lado do Hospital da Unimed, a melhor localização de Belo Horizonte. Fácil acesso. E ali, meu irmão, você tá em casa. Tranquilaço. Localização privilegiada. Privilegiada. Lugar bonito. E nós vamos estar numa cobertura. Ih, Uau, nossa, muito sensacional. bom. Que eventão, hein? Vai ser top. Ô, Mauro, põe ela agora na saia justa aí, porque... Pois é, falou ele falou bonito. muito bonito, né? Eu tô aqui encantada. Vamos lá. Uma frase que você tatuaria no seu corpo, ou que você leva para sua vida, não precisa ser que tatue. E uma música que quando toca, toca a sua alma. Você falou de alma, né? Então vamos lá, tocar na alma dele também? A frase, uma frase que eu levei muito tempo, e eu acredito que isso me fez ter os resultados que eu tive. Jamais se envaideça diante dos elogios, tampouco se abale com as críticas. Uau. Isso é algo que o vendedor ele precisa ter diariamente. Ele vai receber elogio, Muito ele bom. vai receber crítica. Sim, Não deixe se levar por nenhum deles. Continue no seu caminho. Só continua no foco. Esse é o alvo. muito bom. Sobre música, eu gosto muito de música gospel, né? Aquela que ruge o leão é muito legal, que deixa a gente sempre com vontade de ir pra cima. Agora tem duas pessoas lá na sua casa torcendo por você. Qual que é o recado que você vai mandar para aqueles dois? Um pequenininho que tá seguindo os passos já. Exatamente, exatamente. Onde você tá, Ele tá tá do junto. lado. É. Eu falo o seguinte, talvez esse é o segredo, sabe? E você ainda não descobriu, por isso que você tem que estar comigo lá. Porque falar sobre vendas, falar sobre processo, isso tudo é muito bacana. Mas e aí? Por que você está lutando as suas guerras? Qual que é o motivo que te faz sair todo santo dia de casa para fazer o que você faz? Então a gente vai entender que as empresas elas só vão ter de fato resultado sólido e consistente se for por algo que vai além. Tanto o empresário, o sócio, e a partir do momento que eles constituem um negócio, deixa de ser eu, passa a ser nós. Não só o sonho dos sócios, mas um sonho de uma grande família. Ao passo que eu cheguei a ter quase 2.000 pessoas dependendo do meu resultado. Então, às vezes, eu poderia falar, poxa, tá chovendo, eu não tô bem, mas não é sobre o Daniel, não é sobre a condição do tempo, é sobre o que precisa ser feito. Que isso, Muito irmão. bom, hein? O cara é bom, né? Muito. Pessoal, fica assim então, convite a todos vocês para o método MVA, que vai acontecer no dia 30/11, ali na Savassi, ali na Contorno, onde que você vai ter uma imersão de 12 horas de intenso conhecimento de uma máquina comercial de vendas completas. Então, nós estamos colocando aí para vocês aí a disponibilidade dessas poucas vagas que ainda restam, com uma condição especial de parcelar até 12 vezes no cartão aí, para você começar 2025 com um pensamento diferente, ou seja, um passo lá na frente. Então, para quem tiver o interesse aí de poder estar lá nesse dia, vai ver o meu rostinho lá, com certeza, porque eu não posso perder essa oportunidade. Se você quer realmente sonhar grande, você tem que se comportar como grande. E nisso é investir no seu maior patrimônio, que é você. Igual ele falou, talvez você vai ficar 12 horas lá, 12 horas maçantes, difíceis demais. Mas talvez alguma coisa que ele vai falar em 30 minutos. E te digo mais, talvez nem ele que fale.
Talvez é Deus que toque no coração dele para mandar esse recado para você. Sabe por quê? Você abriu mão de tudo, você abriu mão de fazer várias coisas para poder estar lá naquele dia. E talvez é esse momento que Deus está esperando para poder conversar com você. Uau. Então, talvez a mensagem está lá, talvez essas 30, 10, 15, talvez 2 frases que você ouça que vai mudar todo o padrão de negócio da sua empresa. Então, não perca essa oportunidade, não. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser um ser humano muito melhor de lá, porque ao lado dessa fera aqui, você vai entender o que são valores, o que são cuidado, carinho e o mais importante, é a realização de um sonho dele, que no futuro vai ser a realização do seu sonho também. Então, vem vibrar com a gente, vem entender o que é realmente ser um vendedor de verdade e deixa o tráfego pago fazer o que ele tem que fazer, que é trazer os interessados. Mas quem tem que realmente vender não é os robôs, somos nós, os humanos. E quanto melhores humanos, mais vendas nós conseguimos concretizar. É isso, Daniel? Nossa senhora, fechou com chave de ouro. E aí, Mauriano? Esse foi o Papo da Socila com o Daniel Murato. Muito bom. O vendedor além do pedido. Muito obrigada, Daniel. Foi Eu muito que bom ter agradeço. você aqui. Obrigado a todos vocês, pessoal, pelo Papo da Socila. Forte abraço.